O ano de 2018 marcou um divisor de águas na paisagem midiática brasileira, quando as principais emissoras de televisão do Brasil, tradicionalmente ali vistas, como emissoras mais assim centro-direita ou até mesmo inclinadas à esquerda, começaram a exibir uma mudança até significativa na sua linha editorial, inclinando-se totalmente para posições mais conservadoras e, em muitos casos, oferecendo apoio explícito ou até implícito ao então candidato à presidência Jair Bolsonaro do PCL. Essa transformação não foi isolada, mas parte de um contexto maior de polarização política no Brasil, marcado pelo impeachment de Dilma Rousseff em 2016, a Operação Lava Jato, o crescente descontentamento com o PT, Partido dos Trabalhadores. Segundo algumas análises de jornalistas e, claro, pesquisadores, essa virada à direita nas emissoras foi motivada muitas vezes por fatores como, claro, a audiência, interesses econômicos e, claro, também pressões de grupos religiosos, especialmente os evangélicos, que se tornaram uma força eleitoral decisiva. A Rede Record, propriedade do bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, foi um dos canais que mais abertamente se posicionou ao lado de Bolsonaro. Em outubro de 2018, durante o segundo turno das eleições, a Record transmitiu uma entrevista exclusiva com o candidato gravada em sua casa no Rio de Janeiro, no mesmo horário em que a Globo realizava um debate com os demais presidenciáveis. Essa entrevista, que durou cerca de 26 minutos, foi descrita por jornalistas internos como uma máquina de propaganda para Bolsonaro, com perguntas amigáveis e sem, claro, contrapontos críticos. O vice-presidente de jornalismo do canal, Douglas Tavolado, naquele período, esteve presente na gravação e, segundo relatos, acertou uma ampla cobertura e, claro, favorável dos passos do candidato. Essa decisão provocou descontentamentos nas redações da Record e do portal R7, onde profissionais acusaram o canal de usar seus recursos para poder promover uma campanha política partidária. O apoio da Record foi tão evidente que, em um desabafo interno, um jornalista afirmou, abre aspas, a TV e o R7 passaram a ser usados como máquina de propaganda do candidato do PSL, fecha aspas. Além da Record, outros canais, como o SBT, Rede TV, também demonstraram simpatia pelo candidato da extrema-direita. Um post no Twitter de 2018 de uma usuária chamada Mãe Patriota, ela destacou, abre aspas, SBT apoia Bolsonaro, Rede Record apoia Bolsonaro, Rede TV apoia Bolsonaro. E a Globo, cada vez mais focada na lacração, se isola. Fecha aspas. Essa percepção era compartilhada por muitos apoiadores de Bolsonaro que viam essas emissoras como alternativas à Globo, acusada de ser esquerdista. O SBT de Silvio Santos incluiu Bolsonaro em seus debates e programas como um agendado naquele período, no dia 26 de setembro, às 6h20, onde o candidato pôde expor suas ideias sem grandes contestações, da mesma forma com a Rede TV, onde o canal organizou um debate em agosto de 2018 às 10, onde Bolsonaro teve espaço para poder defender ali suas posições conservadoras, como a defesa da família tradicional, críticas ao marxismo cultural. A Rede TV, inclusive, junto com a Record no começo, a Record era bem inclinada à direita e ao Bolsonaro no começo, nas eleições, quando ainda era candidato, porque como o Lula havia sido impedido porque estava preso, quem estava na eleição, na candidatura ali, como presidente, era o Haddad com a Manuela Dávila, como vice. Então não tinha chance desses dois aí ganharem. Então as emissoras fizeram uma campanha mesmo para poder eleger, igual na época do Collor, que as emissoras todas ali, até a Globo, que assumiu depois, que manipulou o debate, a edição, para poder favorecer o Collor e deixar o Lula naquele tempo em desvantagem. Então, assim, a televisão, no geral, aberta, ela tem essa capacidade de manipulação. Ela pode sim. Hoje nem tanto, porque a gente tem internet, tem telefone, tem hoje formas de você ver aí a verdade. Mas nos anos 80, anos 90, as emissoras aí tinham uma capacidade de manipular impressionante. A Rede TV foi um canal também assim extremamente declarado. A logo dela que é azul, acho que ela só não pintou de verde e amarelo porque não teve oportunidade. Porque tinha programa de debate, contrataram o Lacombe, até o Ernesto Lacombe, o Luiz Ernesto Lacombe, numa entrevista ele comentou que a Rede TV contratou ele
com o objetivo de que achavam que ele tinha parcerias e contatos próximos com pessoas do presidente, do governo, e que com isso, com essas contratações, com esse viés mais focado na direita e a favor do governo, porque eles estavam a favor do governo na Rede TV, conseguiria ter verba publicitária. Siqueira Júnior também, na época do Alerta Nacional, recebeu, ele até comentou sobre isso no programa dele, que ele recebeu R$ 120 mil de propaganda, né, para poder fazer ali verba publicitária, como qualquer tipo de canal recebe, até agora também no governo atual recebe. Mas essas emissoras, né, dependentes ali de audiência, uma audiência popular, elas viram em Bolsonaro uma oportunidade de atrair espectadores conservadores, especialmente evangélicos e classes médias descontentes com o PT. Porque a gente vive até hoje, isso é imudável, num país conservador. As pessoas são conservadoras, as pessoas são tradicionais. A família tradicional brasileira ainda segue muito firme. Só que você não vê isso de uma maneira muito escrachada, porque algumas pessoas engolem algumas coisas que elas veem na televisão. Você vê o caso da Globo, que às vezes impõe, né, coisas ali e aqui, e que são até legais, né, de ver, né, o amor, né, mulheres ali se beijando em novelas das 9, né, que é a principal novela, tudo isso para poder chocar, para poder mostrar que, olha, a gente é assim, a gente é diferente, e você vai ter que engolir calado. E as pessoas assistem, as pessoas parabenizam, muitas até em comentários de redes sociais aí comemoram, sendo que no fundo, acha aquilo nojento, acha aquilo horrível, tanto mulheres quanto homens. Então a gente vive num país conservador, principalmente enviesado por conta da religião também, evangélica, católica e tal. Então isso acabou, então essa movimentação, esse movimento em 2018, né, acabou aí misturando tudo, né? Pegou os evangélicos, né, então todo mundo ali se juntou para poder colocar uma pessoa que naquele período tinha ali uma missão gigantesca de acabar com o PT, impedir que o PT voltasse, né, depois dos escândalos, né, que naquele período haviam sido descobertos, e que tinha o objetivo de ser o novo Messias, né, de salvar o Brasil. Essa era a expectativa de muitas pessoas e até as televisões na época, né, que a televisão, como eu falei, ela está preocupada com o bolso dela. Todos os donos, tá? Até no desfile de 7 de setembro que vai aparecer aqui na imagem, você vai notar que todos os principais líderes evangélicos, R.A. Soares, Edir Macedo, os principais aqui líderes de televisões, Silvio Santos, Edir Macedo, estavam lá. Então eles não estavam ali à toa, os caras vão sair de casa, né, para poder ir lá. Dono da Rede TV aqui, né, ex-dono, né, que agora ele vendeu a sociedade dele, na Band também aqui, o Johnny Saad. Então assim, eles não estavam ali à toa, né? Toda emissora só pensa no bolso dela, audiência e tal. A Rede Globo, né, a maior emissora do país, é um caso mais complexo e também controverso. Tradicionalmente, um canal visto como centro-esquerda, a Globo foi acusada por alguns de ter dado apoio indireto a Bolsonaro durante ali a sua campanha. Um post de 2018 de um usuário, ele afirmou o seguinte, abre aspas, a única reserva da Globo em relação aí a Bolsonaro era a sua proximidade ali com setores evangélicos. O canal temia que Bolsonaro pudesse favorecer de Macedo. Paulo Guedes e Bolsonaro tranquilizaram João Roberto Marinho quanto a isso, e a Globo decidiu apoiá-lo já no primeiro turno. Fecha aspas. De fato, a Globo no primeiro turno incluiu Bolsonaro em seus programas principais, como o JN, onde entrevistas ocorreram entre 27 e 31 de agosto, e também um debate final, em 4 de agosto, às 9h30. Críticos argumentam que a cobertura da Globo foi menos crítica do que com outros candidatos, especialmente após o atentado, né, contra o Bolsonaro em setembro, que de certa forma acabou humanizando um pouco a sua imagem. O cara foi esfaqueado, ficou debilitado, e isso foi até um dos levantes ali mais fortes para poder eleger o cara. Ali já estava praticamente eleito, né? Só voltava a oficializar. Só que, no entanto, outras fontes contradizem isso, afirmando que a Globo não apoiou Bolsonaro. A Globo apoiou claramente Lula em 2018. Um artigo da revista Veja do ano passado reforça que, embora os canais dependam da direita para a audiência, as maiores verbas publicitárias vêm da esquerda, como nos governos Lula, o que pode explicar uma posição mais equilibrada da Globo, e não apenas os canais de TV aberta, mas também jornais e alguns portais digitais seguiram essa tendência. A Gazeta do Povo, um jornal tradicional do Paraná, fundado em 1919, deu uma guinada abrupta à direita a partir de 2015, tornando-se o portal digital com colunistas alinhados ao conservadorismo.
Em 2017, após uma reformulação, o jornal contratou um time de opinionistas como Alexandre Garcia, de direita, Rodrigo Constantino, e se tornou uma voz proeminente do bolsonarismo. Em outubro de 2018, durante as eleições, a Gazeta anunciou ter sido o jornal mais lido do Brasil, com 33,7 milhões de acessos, graças à sua cobertura favorável ao candidato. Entrevistas com o presidente da Gazeta, Guilherme Doring Cunha Pereira, e o jornalista Rogério Galindo revelaram que essa mudança foi estratégica para poder captar o crescente público conservador, transformando um veículo em um porta-voz do Brasil de Bolsonaro. Essa virada dos canais foi parte de um movimento maior na mídia brasileira, influenciado pela ascensão das plataformas digitais e também, claro, influenciadores de direita. Canais aqui do YouTube na época, como o Ginão do Moura e também do Movimento Brasil Livre, ajudaram a combater o petismo e promover ideias liberais e, claro, conservadoras, pavimentando ali o caminho para a vitória de Bolsonaro. 2018 foi o ano em que a mídia brasileira, especialmente os canais de TV, Band, Record, SBT, Rede TV, se amplificou a onda conservadora que levou Bolsonaro ao poder. Embora algumas fontes neguem um apoio direto, como no caso da Globo, o consenso é de que interesses econômicos e também de audiência impulsionaram essa virada, alterando, para sempre o painel midiático do Brasil. Hoje, em 2016, essas mudanças ainda ecoam, com canais como a Globo e a Record navegando ali entre verbas governamentais e públicos polarizados. Mas quando o Lula foi eleito, isso tudo diminuiu. Você vê que até a Rede TV, que ela é estritamente ligada à direita, ela acabou, tendo uma política até mais branda, desejando sucesso, sorte ao atual presidente, mas ficando totalmente ali neutra, como as outras emissoras estão. SBT neutro, Pô, em 2018, cara, o SBT exibia comercial com elogiando a ditadura, O lema Brasil ame ou deixo, Isso nunca aconteceu, Você vê que as emissoras em 2018 estavam fazendo literalmente uma campanha ali para torcer naquele período que o Brasil, com o Messias, com o Bolsonaro, passasse por uma modificação, Mas agora se melhorou, ou se piorou, fica aí o critério das pessoas, que apoiam e que tem ali um total apreço pelo presidente, durante o tempo em que ele governou o país. Bom, hoje a gente compartilhou com vocês aqui como que o SBT, a Band, a Rede TV também, as principais emissoras apoiaram aí Bolsonaro em 2018 e como, elas aí usaram os seus veículos, os seus meios para poder aí favorecer o candidato naquele período depois, presidente eleito, SBT, Record, Band, Rede TV de uma maneira escrachada ali, apoiaram claramente o candidato e depois, das polêmicas aí que ele acabou se envolvendo, começaram a se distanciar. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC e também aqui no YouTube. Deixe seu gostei, se inscreva, você que está chegando agora, porque aqui a gente mistura informação de televisão com história. E se você tiver sugestão de algum tipo de conteúdo que a gente possa trazer aqui sobre televisão, sobre mídia, comente aqui embaixo, que eu vou ler o seu comentário, dar um coraçãozinho e ver aí se vale a pena trazer. Se cuidem e, claro, até a próxima.